Workshops began last year, so we started these in March of last year. And the concept began with the subject matter experts that are within our business are the most suitable to train our people. And so that's how the development workshop concept. E assim que o workshop começou, a gente quer adicionar também alguns tópicos técnicos. Nós vamos ter tópicos comportamentais, como criar confiança em si mesmo, como também objetivos, talentos. E no último mês a gente também tem o Aquaculture 101. Também vamos ter agora sobre alimentos e a JBS Austrália. Então, é o conceito por trás desses workshops. Eu espero que vocês desfrutem essa apresentação. Vocês precisam, em primeiro lugar, escanear ali o QR Code. Se você estiver na América do Norte, você escaneia o que está à esquerda e à direita para os outros países, para o global, para a gente checar quantas pessoas fizeram o treinamento. E a gente vai fazer o upload depois no ambiente de aprendizado. Eu não vou gastar muito tempo apresentando o nosso falante, mas bem-vindo Wesley, o CEO da JBS na América do Norte. Eu estou muito animado sobre esses workshops, porque vai ser uma mistura de cultura, valores, crenças, coisas que vão desenvolver um profissional, como também sobre o nosso negócio. O primeiro foi o da Aquaculture, que é um negócio novo, as pessoas não sabem muito sobre isso, e foi muito legal poder compartilhar informações sobre isso. Eu não sei se eu sou especialista para falar sobre burocracia, mas a gente estava discutindo alguns dos tópicos e eu queria falar sobre burocracia. Se você me perguntasse quais são os principais riscos aqui da JBS, é claro que temos vários riscos, como riscos geopolíticos, com problemas climáticos, ou tem bilhões de riscos mesmo. E esse tipo de risco, se acontece, acontece para todo mundo, para os competidores, para nós. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é bom ou ruim para todos. As coisas que dependem totalmente da gente não são neutras. E é isso que nós queremos nos focar. É claro que tem muitas coisas que devemos tocar em termos de valores, e se falharmos em termos de valores é super perigoso. Aliás, esse é um dos maiores riscos que temos, mas hoje nós queremos falar um pouquinho sobre burocracia em geral. Eu vou dar alguns exemplos, e eu tenho inclusive algumas citações que eu ouvi. Eu não tenho uma apresentação, tá, gente? Eu vou só falar sobre isso mesmo. Então, eu basicamente pensei sobre coisas de memória mesmo, o tipo de coisa que a gente tem que enfrentar sobre burocracia. Também outras situações, vocês já devem ter ouvido as situações que eu vou falar, inclusive, e no fim das contas eu quero falar o que a gente pode fazer sobre isso. Como que é a burocracia? Qual o tipo de característica? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente já sabe o que é, mas eu quero exemplificar para que esteja todo mundo alinhados. Então, em primeiro lugar, burocracia é o contrário de simplicidade. Até a palavra é difícil, a ortografia é difícil. É uma das únicas palavras que, inclusive, quando eu vou escrever, eu tenho que prestar atenção para não errar a escrita. Ou seja, é complicado mesmo. Eu ia falar que veio do francês, mas eu não sei se ninguém é francês aí, então eu parei, né? Então eu peço desculpa, inclusive. Não estava no meu roteiro falar isso, inclusive. Uma das coisas que eu penso, aliás, algumas das coisas que são características à burocracia, que são tanto frustrantes, em primeiro lugar, a maior parte das vezes é uma resposta fácil a um debate. Então você está tendo um debate com alguém que você não concorda, por exemplo, e a pessoa pega e fala, bom, essa é a regra. E é assim que tem que ser feito. E você fala, mas essa regra não faz sentido. E a pessoa responde, mas é a regra. E se é a regra, é a regra. E aí a gente pensa, mas vamos discutir essa regra. Algumas regras precisam estar em vigor, existe uma razão para elas existirem, existe uma lógica por trás dessas regras. Entretanto,
Quando a gente tem uma conversa e a pessoa só fala é uma regra e você pergunta por quê, a pessoa fala não importa, é simplesmente uma regra. E, gente, isso importa. A gente precisa debater, a gente tem que ter cuidado para nós mesmos não falar sobre isso. Essa é a regra, mas a regra funciona assim e por isso, por tais razões. Ou seja, se vocês não sabem, esse é o primeiro problema. Vocês têm que entender por que a gente impõe esses limites, ou por que você precisa de uma aprovação. Então, você pode explicar, olha, a gente faz assim por motivo 1, por motivo 2, motivo 3. E outra questão, toda regra, se for uma questão negativa, ela pode ser debatida, tá? Então, a primeira questão é um argumento fácil durante uma discussão. Ou seja, até termina a discussão muitas vezes. Olha, é assim que é feito, e ponto. E, essa é uma regra, mas por quê? Então, muitas vezes, tem regras que são mal interpretadas, e é algo que eu vou falar mais à frente, e que isso não ajuda de forma alguma. E tem o contrário também. A gente, às vezes, a gente compra uma empresa, e a gente analisa o nosso histórico, e a gente vê todas essas regras. E a gente vai adentrar ainda no ambiente JBS. E a gente compra empresas terceiras, e a gente é excelente nesse processo de aquisição, mas a gente tem um monte de burocracia. E o que nós vamos fazer sobre isso? A gente acaba vindo como limite. Então, são argumentos fáceis, tá? Muitas vezes a pessoa ganha um argumento com burocracia. Se você não sabe por que uma regra existe, você acabou de finalizar o argumento, você não está desenvolvendo ele. Você não está convencendo ninguém de nada. Você também não explicou nada. Você nem defendeu porque a regra existe em primeiro lugar. E muitas regras existem por uma razão, é claro, mas se você é responsável por esse tipo de limite, você tem que explicar a regra, explique a lógica que está por trás dessa regra. E as pessoas, inclusive, enxergam burocracia onde não existe. Tá? Eu faço isso por essa razão X, ou faço isso por essa razão Y, mas às vezes elas nem sabem. Então pode parecer burocracia e nem ser, inclusive, é algo a verificar. Eu vou dar um exemplo aqui. Que não aconteceu aqui na empresa, aconteceu comigo, tá, pessoalmente. Muitas vezes a burocracia é uma desculpa para dizer coisas burras, inclusive, e tentar fazer sentido. Então outro dia eu estava no restaurante com a minha esposa e com os meus filhos, e a gente foi lá comer no restaurante. Eu tenho um filho de 5 anos e um bebê de 7 meses, né? Que ela não consegue sentar, inclusive. Ela quase senta, né? É um bebezinho ainda. E ali ela não conseguiu sentar, mas fisicamente falando. Então, eu pedi uma mesa nesse restaurante e eu falei, olha, estamos em 5, mas um é um bebê e não consegue sentar, né? E eu esperei 1 hora. E aí eu fiquei vendo um monte de gente passando na frente, sabe? Passando, gente passando. E aí eu falei, peraí, o que está acontecendo aqui? A gente chegou primeiro, e eu tô vendo um monte de gente pegando mesa. E ele falou, mas vocês são 5 pessoas. Mas eu falei, bom, mais uma não conta, porque não consegue sentar. E aí eu perguntei, então o que você está usando? Qual a técnica que você está usando para agendar? Qual que é a técnica de agendamento do restaurante? Eu preciso, na verdade, 4 assentos. Ou seja, ele estava usando isso como uma desculpa para falar algo estúpido, que não faz nenhum sentido, não corresponde à realidade. Ou será que é uma desculpa até para não entregar, né? Uma desculpa para não entregar a mesa, nesse caso. E isso acontece, gente, muito na realidade. Então, esse é o tipo de coisa que vocês têm que ter na sua mentalidade. Ou seja, é uma desculpa para falar, bom, tecnicamente não vai funcionar. É claro que é para vocês aplicarem isso ao seu ambiente de negócio. Tecnicamente está certo, mas na realidade não está. Certo? Então há uma desculpa para não resolver o problema. Eu fiquei muito bravo, inclusive. Nunca mais volto lá. E eu nunca faria isso, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não vou falar o nome do restaurante, né? Porque eu vou estar queimando aqui o restaurante. E tem muita gente conectada, é claro. Outra coisa ruim sobre a burocracia é uma questão de propriedade também. Por quê? Ela remove a decisão que tem que estar próxima da ação. Então, uma pessoa que vai tomar uma ação, a maior parte das vezes, elas têm que decidir também. Ou seja, a pessoa que toma a ação teria que também ser a pessoa fazendo as decisões.
E tem coisas que são sensíveis, e é claro, precisam acontecer, mas boa parte das vezes não é o caso. Muitas vezes a pessoa que está tomando a decisão também deveria ser a pessoa tomando a ação. A maior parte das vezes, nem sempre. Existem exceções. É claro que sempre existem exceções. E um controle muito rígido que nós temos é o CAPEX, os custos. Então, vou dar um exemplo aqui. Você não pode simplesmente decidir fazer o que você quer, porque nós temos recursos limitados. Inclusive, é a única coisa que o CEO sempre precisa decidir, dinheiro. Porque dinheiro é um elemento escasso, ele não é infinito, né? Ele é limitado. E o capital tem que estar na mão de alguém. Tudo bem, esse é um caso. Fora isso, fora esse tipo de questão, na maior parte das vezes você deveria ter a pessoa que toma a decisão sendo a mesma pessoa que faz as ações. E aí você tem situações onde o que toma a decisão não age e vice-versa, o que age não toma decisão. Então você tem de um lado uma pessoa só agindo e não tomando decisões, e do outro uma pessoa só fazendo ação e não tomando decisões. E muitas vezes isso causa um desastre. Então isso é super perigoso, tem que tomar cuidado com isso. Outra questão. As pessoas confundem, por causa da burocracia, aquilo que é essencial e o que não é. Isso acontece frequentemente. Todos os dados precisam ser organizados baseados em decisões. Se você colocar dados que não vão informar suas decisões, isso é inútil. Se o dado não se torna decisão, ela é nada mesmo, ela não tem nenhum valor. Os dados não têm nenhum valor. Então, quantas pessoas compram coisas, fazem um monte de formulários, estão tomando notas, né? Anotando um monte de coisa. Às vezes até no tablet, né? E a pessoa está anotando no celular, no tablet, e ele compila essas informações, e essas informações nunca são usadas. Para que isso vai servir? É um trabalho inútil. Então, se o dado foi coletado e ele não se torna uma decisão, porque lembrando, gente, o dado é o insumo da decisão. Então, você tem que coletar esses insumos para tomar uma decisão. Se você não usar, é só um desperdício. Desperdício de tempo, é até um falta de respeito. Porque imagina, você está tomando todos os dados. Boa parte do seu tempo é coletar dados que nunca vão ser usados. Ninguém nunca vai nem analisar os dados que você coletou. Se você pensar, é um desrespeito com a pessoa que toma notas. Você está ocupando, às vezes, 20% do dia dela e a pessoa está perdendo tempo com isso. E a pessoa que decidiu que tem uma coleta de dados, ela nem sabe como que os dados estão sendo coletados ou não. Então é bom perguntar, alguém está usando esses dados? Se não tiver, eu vou parar de coletar. Ou seja, dados têm que se tornar ação. Se os dados não se tornarem ação, eles são inúteis. Uma das coisas que a gente vê frequentemente também. A burocracia geralmente vem associada com palavras em voga ou jargão. Eu espero que ninguém aqui seja PMO, mas muitas vezes isso acontece no caso dos PMOs. E aí eles colocam aquela tabelona de Excel que é linda, né? Mas isso pode ser perigoso, gente. Ou seja, você vê muito jargão, muitas frases de efeito, e cada caixinha é uma semana nessa tabela de Excel, porque simplesmente é o jeito que foi formatado, né? Mas a questão é conseguir aplicar isso à realidade. E isso é um problema se não for aplicado. Eu não estou dizendo que todos os PMOs aqui, ou todas as tabelas de Excel são assim, tá? Mas acontece essa falta de uso. Tem outra coisa. A burocracia, geralmente, é o argumento da autoridade. Vou dar um exemplo. Todas as áreas são, inclusive, muito importantes e têm processos super importantes. Ou seja, conformidade, RH, SOPs, que é as operações de segurança. Normalmente, você está na fábrica, aí você fala, não, isso aqui é do corporativo. Como se o lado corporativo fosse uma instituição sagrada, um ser supremo. Não é, gente, um ser supremo. São pessoas. Conformidade também. Ah, meu Deus, conformidade. Então, eu vou dar um exemplo.
SOPs, que é procedimentos operacionais de segurança. A gente precisa desses procedimentos, ótimo. Claro que precisamos. Mas não é simplesmente que a pessoa pode falar, olha, eu vou colocar esse processo super burocrático porque é para os SOPs. Não, gente, calma, tem que verificar. Não quer dizer que você vai precisar fazer algo totalmente louco que não faz sentido. Inclusive, eu sei que isso é uma questão na Austrália, porque a gente está revisando os SOPs lá, mas quando a gente estava implementando os SOPs na Austrália pela primeira vez, foi uma das coisas que o Kenneth Byers, que estava trabalhando ali no interior do país, e a gente tinha uma conexão de internet péssima, e às vezes eles tinham que ligar no passado, né, e pedir ajuda. E eles lá na Austrália, eles mesmos tinham que olhar nos próprios computadores, e eles tinham que gastar horas passar por esse processo. Então eles tinham que fazer coisas ruins, até erradas, para conseguir coletar e colocar os dados ali. Então, você tem que se perguntar, por que a gente está fazendo isso? Será que a gente precisa... Em outros lugares a gente não está fazendo isso, nos Estados Unidos ou no Brasil. Ou seja, a gente não está perguntando sobre o SOX aqui, ou sobre o departamento de compliance, né, que é conformidade, ou a existência do departamento corporativo. Não é isso. O que a gente está questionando é o processo. Será que esse processo pode ser melhor? E muitas vezes pode parecer uma questão de autoridade. O corporativo precisa. Ok, então precisa. Não, gente, nem sempre. Muitas vezes não é verdade. Então tomem cuidado com isso. Sempre que alguém te perguntar ou colocar a questão da burocracia e seu argumento for um argumento partindo de autoridade, pense bem sobre isso. Você está errado, tá? Não existe nada como um argumento autoritário. Ou seja, a regra tem que fazer sentido. Explique porque a regra e o processo faz sentido. Se você não sabe, fala, olha, depois eu te retorno. Eu vou checar e depois eu te explico. Porque às vezes não é burocracia e a pessoa vai achar que é burocracia. Ou às vezes é burocracia, mas ela precisa ser alterada. Então, essa questão de autoridade, a gente precisa tomar cuidado. E queria também uma imagem que é problemática. Porque você tem qualquer tipo de complicação. E a pessoa fala, vem do cooperativo, isso vem do cooperativo. Eles vão pensar que tudo cooperativo faz é isso, criar esse tipo de problema. Que eles acordam de manhã e pensar, como é que eu vou tornar a vida de todo mundo difícil? E não é isso, não é essa a ideia. É o contrário, inclusive. Inclusive, quando eu estava no Uruguai, tinha um cara que falava, faz uns 12 anos, e ele dizia o seguinte, a gente tem um departamento aqui, a gente não é um escritóriozinho, né? A gente tem um escritório e um outro departamento para ajudar, né, atrás. E esses dois departamentos são importantes. Outra coisa que eu gostaria de destacar, e vocês vão ouvir isso, e é super frustrante. A gente não pode dizer, tá? Mas se a gente escutar, a gente tem que questionar o que eu vou dizer. E, inclusive, vocês vão ouvir isso. Vamos fazer isso, aquilo? Faz sentido. Mas a regra não permite. Mas a regra não permite isso e aquilo. Ou seja, o que você estava dizendo fazia sentido. Mas a regra está te pedindo. Ou seja, quem é o chefe aqui? É as pessoas ou é o processo? As pessoas que utilizam o processo, gente. Não o contrário. O processo utilizando as pessoas. Tipo a rodinha do hamster, né? Que você está rodando ali. Não, gente. Se esse for o processo, descarte. As pessoas tomam a decisão e os processos que elas controlam. Então, se você ouvir algo do tipo, faz sentido, mas não dá por causa da regra, não, pensa sobre isso. É o contrário, tá? A gente não é um hamster dentro de uma rodinha, tá? É totalmente errado essa abordagem. Outra coisa, processos são super importantes. Tudo que a gente faz... A gente tem 75 mil funcionários aqui. Você não pode gerenciar 75 mil pessoas sem processo, óbvio. Mas a gente tem milhões de processos de, por exemplo, saúde e segurança, ou qualidade, especificações de qualidade. Não dá para fazer nada desse trabalho sem processos. Os processos são super importantes. Mas tem um problema. Os processos têm que estar subordinados às pessoas, número 1. Não pode ser o contrário, gente. Então, se você começar a ouvir frases que parecem que as pessoas são subordinadas ao processo, isso está errado. Tem uma equipe, e a equipe tem processos que ela controla. Número 2.
Os processos são ótimos para resolver problemas de processos, mas eles são péssimos para resolver problemas pessoais ou de pessoas. Então, isso é algo que eu queria frisar, porque isso até cria burocracia. E uma das principais formas com a qual ela é criada é que tem um problema de pessoas, pessoal. Então, eu tenho aqui um funcionário que não é experiente, certo? E ele fez um erro, por exemplo. Ou você tem uma pessoa que não acerta para aquele papel, para aquele trabalho. Ou te faltam recursos para aquela pessoa que é excelente, mas ela precisa de mais recursos. Ou o erro humano também. Você tem uma pessoa excelente que foi treinada e cometeu um erro. Sabe? Isso acontece. Como que você vai resolver isso? É um problema de pessoal, gente. Você tem que resolver a partir do pessoal. É assim que você resolve um problema de pessoal. Porque isso vai gerar, muitas vezes, conflitos, né? E, às vezes, a pessoa vai discordar de você. Então, a gente tem muito medo do conflito. Então, ao invés de sentar com a pessoa e dar um feedback que pode ser difícil, ou fazer a pessoa passar por algum treinamento, ou até acompanhar alguém que é mais experiente no trabalho, o que acontece? Antes de fazer essas coisas, a pessoa para e fala, não, deixa eu fazer isso. Então, vamos de novo, gente. Vamos dizer que você tem 99 pessoas que tomaram erros, 99 pessoas que cometeram um erro. E aí, eles falam, antes de alguém fazer isso, tem que falar com fulano, ou com Beltrano. Então, você quer evitar esse tipo de problema. Ok, mas você tem 99 pessoas que nunca fizeram nada errado, e aí elas vão ter que fazer uma mudança por causa do única pessoa que cometeu errado. Ou seja, ao invés de lidar com aquela pessoa, que é um problema pessoal, você torna uma solução de processo. Você vai corrigir para os outros 99. Então, de novo, gente, você precisa de uma solução de pessoal, problema de pessoal, e uma solução de processo, problema de processo. O problema é que quando você enfrenta uma pessoa que tivesse um problema, um erro, ela tinha, claro, uma boa intenção. Ela queria resolver o problema. Isso é justo, né? Elas não queriam, elas queriam evitar. Mas elas fizeram a correção da forma errada. Ou seja, é como um remédio errado para uma doença errada. Você tem que ter um remédio certo para a doença certa. Ou seja, 90% da burocracia vem disso. Ah, eu tenho um problema, eu preciso lidar com isso, mas você não quer lidar com a pessoa. Então, gente, lide com o problema de pessoal com o pessoal. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas são pessoas. E tem 250 mil de nós aqui na JBS. E todos nós somos similares nesse sentido. Ah, tem gente que não gosta de conflito, eu não quero ter conflito, faz o quê? Cria burocracia. Isso é um pesadelo, gente. E aí, de novo, uma pessoa cometeu esse erro e as outras 99 vão ter que mudar. E inclusive, eles podem cometer outro erro. Então, é importante. Quem está subordinado ao quê? É a equipe subordinada ao processo ou o processo subordinado à equipe? Tem que tomar muito cuidado para as pessoas não estarem subordinadas aos processos. E eu vou dar, inclusive, algumas sugestões de como a gente pode lidar com isso, tá? Ser simples é super difícil, gente. Muito difícil. Pense sobre, por exemplo, engenharia. É fácil fazer uma máquina complicada. É difícil fazer uma máquina simples. De novo, é muito difícil fazer uma máquina simples. E é fácil fazer uma máquina super complexa, cheio de aparatos. Ou seja, a máquina é relativamente simples de fazer. Tem uma frase do Pascal, na qual ele diz: eu peço desculpa pela grande carta, mas eu não tive tempo de fazer ela curta. Então, é muito mais difícil ser simples. Muito mais, gente. Inclusive, você tem que ter mais autoridade para ser simples. Então, você é um líder e você não quer tomar riscos. Então, eu quero tomar essa decisão e vou chamar um monte de gente para me ajudar a fazer a decisão. E aí você tomou a decisão errada e você vai falar, não fui eu que errei, fomos todos nós, né, desse grupo. Mas não faz diferença, gente. A gente ainda fez um erro. Ou seja, para ser simples, você tem que estar disposto a adotar o risco. Eu tomei essa decisão e eu errei. Eu tomei o risco. É mais seguro para um líder falar, quer saber? Eu vou juntar mais 3 ou 4 funcionários para fazer essa decisão juntos. E aí, o que isso vira? Vira burocracia, porque demora mais tempo. E aí, elas vão ter o que a gente chama de denominador comum, né? Elas vão fazer aquela ligação que é a mais fácil.
Gente, para ser uma liderança simples, é muito difícil. E exige muita confiança, além de tudo. É por isso que a burocracia muitas vezes acontece. Eu não estou falando de líder só no sentido de que você tem funcionários abaixo. Eu estou falando de líder em geral, tá, gente? Se você não tem confiança, você vai ter esse tipo de problema. Muitas vezes você vai ter que enfrentar, você vai criar problemas se fizer isso. Ah, você não está confiante, você não tem certeza o que vai acontecer. Então, vamos lá. Vou criar um processo aqui. Gente, isso é um problema. Então, uma liderança forte consegue ser simples e não é fácil. Além disso, de novo, líder não quer dizer que você tem funcionários abaixo de você. Você pode ser um líder e não ter nenhum funcionário abaixo de você, tá? Você pode ser o líder daquele departamento, daquele projeto. Então, você tem que conseguir contestar o status quo, o estado das coisas. Porque muitas vezes o que você escuta é o seguinte: ah, esse processo sempre esteve ali, sempre foi assim. Então, eu estou questionando muito essa questão do OFA aqui. Tem 20 pessoas, às vezes, aprovando. Então, a gente, por exemplo, está mudando a logo da JBS, né? Pode levar 100 dias. E é só um logo, gente. É um signo visual. E aí você passa para o fulano, para o Beltrano. E muitas vezes você pergunta para as pessoas, e os próprios usuários dizem o seguinte: ah, é um processo longo, mas como está assim há muito tempo e funciona, não vamos nos preocupar. É a segunda vez, inclusive, que a gente passa por esse processo. A gente está tentando simplificar, inclusive. E eu lembro que a gente estava numa reunião com o Tomazoni, que ele nos convidou. E a gente estava falando sobre simplicidade. Eu estava falando justamente disso. E a gente tinha uma mesa redonda. E aí teve um cara que falou assim: olha só, gente, aqui no meu telefone. E aí tinha um CFO de uma das unidades aprovando. E aí ele mostrou pra gente o contato dele. E aí, gente, isso é burocracia. Você não precisaria desse CFO, né? Pra aprovar uma coisa simples assim do logo. Não, desculpa, para aprovar um bebedouro. Você não precisa do CFO para aprovar um bebedouro numa fábrica. Então, se você quer fazer algo do tipo, você vai perceber que até os usuários pensam sobre isso. Ah, mas nós somos só usuários, não se preocupa. Gente, eu não ligo. Essas pessoas que poderiam provar poderiam ser outras. E se você aprova algo muito rápido, quer dizer que você não está aprovando direito. Né? Então, também tem essa questão. Simplesmente, o que acontece em geral? Você olha a lista de pessoas que já aprovaram antes de mim e fala: eu confio nesse, então vou aprovar também. Se todo mundo aprovou, eu vou aprovar também, né? É uma percentagem menor, mas ainda temos que dar um cuidado. Que tem uma questão de silos ou nichos. É burocracia, mas é minha, sabe? Aquela coisa. Você não precisa aprovar mais. Peraí, não, mas isso era meu espaço. Era minha aprovação. Eu aprovo isso desde sempre. Ah, mas você não precisa mais aprovar. Peraí, você não está valorizando meu feedback? Aqui é minha opinião? Então tem essa questão também de pequenos poderes, né? De controlar o seu nicho, o meu domínio, esse é o meu território. Não toca aqui a minha burocracia porque ela é minha. Elas não dizem isso tão claramente, mas é um sentimento. Então, eu dou feedback sobre isso há 10 anos. Será que o que eu digo é realmente valioso? Bom, isso nem importa, eu faço há 10 anos. Elas não vão falar, tá, gente? Mas elas estão pensando. Isso está ali no pensamento delas. Então, é assim que a burocracia se demonstra e é assim que é criado. E agora eu vou chegar em como a gente luta a burocracia, enfrenta ela. Outra coisa que é perigoso é que pode parecer muito razoável. Muita burocracia parece fazer sentido, gente. Uma coisa que eu já ouvi bastante, aliás, é uma das coisas que me deixa mais louco na vida, me deixa puto da vida, é quando as pessoas falam: peraí. Você acha que isso é burocracia? Ah, eu trabalhava numa empresa que era o mesmo tamanho da JBS, ou até menor, e é muito mais complicado que aqui. Eu odeio quando elas falam isso. Eu sinto... Eu não tô brincando, gente. Eu fico branco, assim.
Não, você não está falando sério. care if Eu não ligo. somebody's more Se, bureaucratic than me, so então alguém é mais burocrático que eu, então tem que estar satisfeito. Não, gente, isso é uma perspectiva desastrosa. come the size that we are. Com o tamanho que a gente tem, And it's isso é razoável. it sounds Mas as pessoas vão falar isso porque parece razoável. Não, a gente é tão grande que a gente é burocrático. Mas meu sangue ferve mesmo. there's nothing we can do. Porque isso, o que você está dizendo com isso? Que você não tem nada que você possa fazer. We were a $2 billion company, Então, a gente é uma empresa de 2 bilhões de dólares not even 20 years ago. e a gente não tem nem 20 anos We were a $2 billion company. e é uma empresa de novo, 2 bilhões de dólares. Fat beef is $13 billion. It's a 13 E billion. tem empresas, por exemplo, de 13 bilhões de dólares, como a Fat A lot Beef. of our smallest PUs here was JBS. E tem muitas unidades de negócio menores, é claro. Mas por que nós crescemos? Nós crescemos porque somos simples. A gente cresceu a Swift porque a gente é simples. Não porque a gente necessariamente era muito melhor. Não, é porque a gente era mais simples na forma de fazer. You had a bunch of people looking and being complicated. Tinha muitos competidores ou atores que eram super complicados e a gente está apresentando uma proposta mais simples. Otama, and we bought Beardstown without doing a due diligence. A gente, por exemplo, compra Tyson of Mexico, Tyson of Brazil without doing a due diligence. certos processos que sem aquilo que seria a diligência correta, o due diligence, a expressão em inglês, I'm né? not saying that all our acquisitions are without due diligence, but Eu não estou dizendo que a gente faz tudo isso sem essa diligência, mas ser simples faz parte do nosso DNA, é o que nos trouxe até aqui. Se a gente perder isso, a gente está enfrentando um grande risco. A gente está andando para trás, tá? A gente não estaria nesse lugar, $1 billion. a gente- 77. porque para subir We lose the simplicity. de 2 bilhões a 77 bilhões, $1 billion again in 18 years. você não conseguiria fazer um resultado assim tão bom sem ser simples. Ou seja, a gente lembrar, porque uma empresa sobe, ela também pode descer. Se a gente tomar cuidado, a tendência começa a cair, inclusive. É como uma curva mesmo. Você começa, ela sobe e depois ela pode cair. Então a gente tem que estar sempre. Porque a tendência normal seria descer. Então, se a gente perder o que nos trouxe até aqui, que é a simplicidade, a gente está nos arriscando. Então, esse é um dos principais aspectos da nossa empresa, simplicidade. So the other thing too that it's very dangerous about Outra coisa que é perigoso sobre a burocracia it makes people feel it's okay not to be determined. é que ela One of our biggest acha que as pessoas is the têm toughest o direito de. everybody thinks they're determined. Everybody, I'm determined. Tá But when cortando you o say, áudio, hey, gente. Let's say a team gets together and say, yeah, let's do this, yeah, let's go. And everybody's pumped up. And then you say, Bom, vamos dizer que todo mundo. Você se encontra com todo mundo can't do it. e você fala: olha, você não pode fazer isso, tem que fazer isso, aquilo, porque isso é burocrático. He gets everybody. He gets everybody. He gets everybody. So everybody was pumped up, wanted to Então go tá up todo there, mundo animado, done. quer fazer alguma coisa para resolver o problema, e alguém pega e fala assim: não, peraí, Can't do this. não dá para fazer isso, não pode. E aí você desanima todo mundo, né? Determination from the team. Ou seja, o que a burocracia é um risco também para a determinação do time. Ela pode acabar com a determinação de um time. A gente, obviamente, a gente deveria fazer isso ou aquilo, isso é óbvio. It's 3 months to get something done because it was a long process. E muitas vezes pode demorar 3 meses para fazer uma coisa porque um processo é muito longo. It's dangerous. Então, It's not fun. outro perigo é que não é divertido. It makes work. Torna o trabalho muito chato And mesmo. great people Difícil. to work in places that are not fun. E pessoas boas não gostam de trabalhar num lugar que não é divertido, que não é excitante. We've had a lot of people join our Então, team. nós tivemos muitos funcionários que entraram na nossa equipe que saíram de empresas que eles estavam achando muito chatas. Então, muitos funcionários viraram de outra empresa, que é uma empresa muito boa, inclusive, mas a empresa era muito chata de trabalhar. E aí a pessoa quer sair da empresa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Because again, great people that have purpose, Pessoas excelentes têm objetivo, elas sabem o que estão fazendo e elas não querem trabalhar num lugar que é entediante, que não é interessante. don't trust you. So I'll put you bureaucracy. Então, People don't like that. muita gente não vai gostar disso. And we just gotta live with this. Cutting bureaucracy is like trimming your nails. Enfrentar a burocracia é que nem cortar as unhas, tá, gente? Não é, você não corta as unhas uma vez e pronto, acabou. Não, você vai ter que estar sempre cortando as unhas. Constant. You Então, have to do it every você vai ter que fazer toda semana, toda semana. otherwise Caso contrário, it just creeps. vai acumular e vai dar problema. We did a huge analysis. Então pensa, eu fiz uma análise gigantesca e agora tá pronto. Não, It will come back. vai voltar, gente. Tome cuidado com isso. Ela vai voltar. Of doing business, we're gonna just É a natureza do negócio. É se assegurar de que você está tomando controle de tudo. E por fim, so what can we do? como a gente pode lutar com a burocracia? Sorts of Eu actions that vou desdobrar em 3 ações para a gente lutar contra a you can see one burocracia. that's the bad one. Bad action. A primeira, que seria Not fighting. uma ação ruim, não lutar.
Essa é ruim, tá? And, you know, if we do that, we've already lost. Se a gente fizer isso, você já perdeu a guerra, tá? Se você não lutar, você já perdeu a batalha. Bureaucracy imposed on us, and Você vai ter um monte de burocracia imposta a você e você dá de ombros, não fala sobre isso. we created, but we're not attentive to this. Ou então nós a criamos, mas não estamos prestando atenção se está virando ação ou It's não. dangerous. Isso é We've already perigoso. lost it. If we start Se você fizer isso, você já perdeu a batalha, de novo, ele And enfatiza. there's another Outra questão, type of behavior, outro which is comportamento, basically saying, you know, que é basicamente dizer, I'm gonna question eu vou questionar isso aqui, bureaucracy when it's applied to me. eu vou So, questionar a burocracia só se aplicar para mim. Então, por exemplo, doesn't make sense, a process doesn't make esse processo não faz sentido, essa regra não faz sentido, eu faço uma pergunta, you know, we gotta be careful também as well. e aí às vezes eu não gosto da resposta. All up in arms and it's just, no, let's be constructive. E você tem que lembrar, gente, que você tem que ser construtivo. Você também tem que ser construtivo. Tem muita gente que só reclama, né? Sometimes it's almost Então, like, here's the bureaucracy. aqui está a burocracia. Something doesn't go necessarily how you expect. E alguma coisa não é como você esperava, e você pega e deixa pra lá, né? Isso não se aplica, vou engavetar. Não, gente, você tem que ser construtivo aqui. Você tem que. É fácil falar, esse processo não vale nada. Mas você tem que falar, né? Você tem que se manifestar, por Say exemplo. a video, you know, 30 people. Você How tem many of these people 30 pessoas. just to say, oh, you know what, 5 people. E você fala, bom, só quero 5 pessoas Out of nesse these 30 processo. people, how many people need to approve and how Mas many de people- 30, dessas 30 pessoas, quantas pessoas de fato precisam aprovar? Some people are gonna be made aware. E outras pessoas podem ser só cientes. Então você pode dividir quem tem que aprovar e quem vai ter só ciência do aspecto. Então é importante. Gente, manifestar. Faz pergunta, não é para ser irritante, mas é para entender por quê. Because it's the rule. Or Se a resposta for porque é a regra, that's not a good answer. não é uma boa resposta, vamos lembrar. Porque todo mundo aqui tá alinhado e isso não é uma boa resposta. Se a pessoa falar que é por causa da regra, quer dizer que ela não entende. Então se ela não entende, a gente precisa discutir para entender. É claro que você pode formular isso de uma forma mais simpática do que eu estou dizendo Won't aqui, né? accept the status quo. Então, de novo, sobre o status quo. Não simplesmente aceite o estado de coisas. And again, communicate in a good way. Isso comunique de uma forma boa. We're gonna fight a lot of bureaucracy. Se a gente fizer essas 3 coisas, a gente vai enfrentar bastante a burocracia. Agora, a melhor forma, I don't know if I've ever seen it. aliás, eu não sei se eu já vi Seen it, it's isso usually when na a person vida. is new to a job. Geralmente, quando eu vejo isso, quando alguém é novo no emprego e chega daquele primeiro dia super animado, sabe? Because I've always seen people point out somebody else's bureaucracy. Por quê? Porque as pessoas apontam sempre a burocracia de outros, né? Como novato. Ou então falar da burocracia do outro departamento, mas ninguém analisa a própria burocracia. Decide not to talk about it. Então, tem essa perspectiva das pessoas nem falarem sobre isso, 99% mas 99% das pessoas apontam a burocracia de outras pessoas, de outros times. Mas eu nunca vejo as equipes falarem, olha, eu tenho um processo burocrático, eu tenho um processo que eu acho que eu tenho que simplificar. Nunca vi, gente, nunca. Ninguém aponta a própria burocracia. Então, it's very important. é super importante Keep on doing that. Of questionar, bureaucracy. falar toda vez que você vê burocracia. Mas ainda melhor do que isso, gente, é falar sobre a sua burocracia, a burocracia do seu departamento. The reason why we don't have McKinsey and Bain and E a razão pela qual a gente não usa McKinsey, o Bain, aqui nesse pray edifício, that we never have one of those guys here, or if it is, it's for something inclusive eu nem gostaria de ter esse tipo de processo aqui, that's very specific. exceto para coisas We haven't muito had one of those específicas. guys come here Mas se a gente tiver esse tipo de cara, McKinsey, tentar ensinar como a gente vai cuidar do nosso pessoal, como a gente vai cuidar da nossa fábrica, isso seria um problema. Mas a questão a consultant is pela that qual a gente não faz esse tipo de trabalho de consultoria é porque quando a gente tem um your problema process, e você quer arrumar seu processo, corrigi-lo, debureaucratize, or you desburocratizar, ou você quer criar um novo processo, ao invés de perguntar a alguém que está fora go be desse processo, você pode ir lá embaixo e pergunta pro operário da fábrica. Você acha burocrático? O que eu passo para você é muito burocrático? Pergunta para ele. Pergunte ali a pessoa que está na linha de frente, gente. say, we want to know if Então você quer saber, por exemplo, supplies in our plants is bureaucratic. como é que está o fornecimento nas plantas. Então, fala com a pessoa que está fazendo o PO, né, a ordem de compra no sistema That ali. person says, no, it's fine. Se ela falar, tudo bem, Just to make sure, pergunta outro funcionário e certifique-se. go to the first level. Because Vai usually do the nível bureaucracy mais is básico, piled on those guys. porque a burocracia vai afetar ali, a linha de frente. The higher up in the hierarchy, Então não é sobre a parte mais alta da hierarquia, tá? the guy that Da sees all hierarquia. the bureaucracy is the A first pessoa level. que enfrenta a That burocracia stuff in the é aquele system. cara que está colocando as coisas no That's the guy that sistema. sees all the bureaucracy. É ele que vai enfrentar toda essa You wanna know burocracia. if your processes, Então, de novo, analisem se seus processos são and then don't burocráticos ask ou them não. in front of everybody. E não Don't put them in pergunte a position. para todo mundo e não coloquem eles nessa posição ruim. Verifique com a pessoa ali na base.
com a linha de frente. E pergunto para o seu operário, isso é muito burocrático? Se você estivesse na minha posição, aliás, é uma boa pergunta. Se você estivesse na minha posição, e não importa qual é o seu trabalho, tá? E você pudesse fazer todas as decisões do mundo, o que você mudaria? É uma boa pergunta, porque as pessoas vão muitas vezes vomitar as informações. Eu ia mudar isso, aquilo, e aí você... Um, é claro, vai falar em cima do outro, aí você... Então você começa a descobrir o que eles poderiam mudar. E aí, em alguns casos, você vai concordar, sim, faz sentido, outros não, né? Também pergunte seus clientes internos, principalmente aqueles mais na base, mais próximos da linha de base. Ele pede um minutinho. Então vamos dizer que você acha, mesmo que um processo não burocrático, é bom se perguntar, você sabe por que você faz isso? Eu não sei por quê. Eu acho bonitinho, por exemplo. Bom, então vou te explicar por quê. E muitas vezes a pessoa, tá, quando você explica a razão, ela entende melhor e faz sentido para ela. Então, a gente tem que pensar sobre a nossa própria área, sobre o próximo departamento. Se alguém vier com burocracia, questione a burocracia. 99% das pessoas vão falar, é a regra, né? Mas façam, gente, façam essas perguntas. E muitas vezes, se a gente fizer esse processo de questionar, você vai acabar com a burocracia. Especialmente quando você é dono do processo. Pergunte às pessoas abaixo de você. O nível mais baixo da hierarquia, o primeiro nível da hierarquia, é essa pessoa que você tem que perguntar, tá? E elas, inclusive, vão se sentir muito agradecidas. Então, não estou falando sobre eliminar processo, gente. Eu estou falando sobre entender o uso desses processos. Eles são benéficos. Eles estão oprimindo as pessoas? Ou estão empoderando as pessoas? Ele é um opressor ou um empoderador? Essa é a pergunta. Então, se está oprimindo, não está criando valor. Mude, entendeu? Esse é um dos melhores conselhos. Na vida, 99% das decisões é sobre ser humilde, gente. Então, se você for humilde, você vai saber como resolver essa questão. Tem, inclusive, um rapaz que trabalha pra gente com o setor de couros no Brasil, ele não lembra o nome. Ele tá procurando as palavras no momento. Eu não tenho compromisso para com os meus erros. Se é um erro e é meu, eu vou mudar. Não é só porque é meu que você está comprometido. Não, é meu, então eu vou levar ele até a cabo, até o fim. Não, gente, se você tiver humildade, se você for humilde o suficiente, você vai poder mudar as suas decisões. Nenhuma decisão é irreversível, tá? Todas as decisões são reversíveis. Aceite isso. É claro que, como eu falo, 99% dos casos. Não se aplica sempre, tem 1% de exceção. Mas a questão é, se você está em dúvida, pergunta para o seu chefe, olha, eu estou pensando em fazer isso ou aquilo, o que você acha? Ou você está pensando em eliminar um processo, vamos testar? Vamos eliminar e ver o que acontece? Para certificar que nada vai dar errado, nada vai parar de funcionar. E se nada parar de funcionar, você vai ver, inclusive, foi útil, né? Você está adotando um risco, gente. Tenta remover o processo. E, aliás, isso acontece com muita frequência. Você tem um processo, você discute o processo. Alguém reclama, e sempre tem alguém reclamando, né? Falando, isso não vai funcionar. Então, às vezes, você pode deixar para lá também. Mentira, isso é o que vai acontecer frequentemente. Vai ser só 15 minutos a mais para isso funcionar. Tudo bem. Mas não, gente, não é simples assim. A gente tem que ser bem radical com isso. Se é inútil, elimina. Se é inútil, elimina. Pronto, só elimina. E aí, se der problema, aí você traz de volta. Agora, não deu nada errado, você fez uma decisão boa. Ou seja, debater em excesso também é um problema. Então, testa, gente. É testativa e erro. Testa e vê se está certo ou não. Então, isso é 90% da minha palestra, mas o que eu queria frisar aqui é que é muito perigoso e muito frustrante e contra a nossa cultura. Essa burocracia é uma das principais coisas que vão contra a nossa cultura. Simplicidade é o que nos trouxe até aqui e complexidade vai ser a nossa ruína. Não existe uma empresa
que está imune à falha. Não existe isso, gente. Toda empresa pode falhar. Essa é a maior mentira do universo. Não existe isso. Tem empresas que eram gigantescas 50 anos atrás, por exemplo, e muitas dessas não existem mais, são relíquias. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos tornar relíquias. Então, tomem muito cuidado com isso. Então, muitas dessas frases que eu falei hoje, vocês já devem ter ouvido. Essa questão de, é claro, de se perguntar, mas perguntar da burocracia dos outros departamentos de novo, gente. É mais importante pensar sobre o seu próprio departamento, sobre a sua própria área. E isso acontece o tempo todo, inclusive aconteceu semana passada. Você tem que entender o que está acontecendo. E se você, por exemplo, faz um monte de pergunta e não decide nada, você só perdeu 1 hora do seu dia. A minha sugestão, a forma que você acreditar ser a forma certa, levante como discussão. Você é a pessoa certa na sua equipe. Tem um debate, mas tente fazer isso. Você não precisa fazer uma mega sessão que todo mundo vai participar, porque aí todo mundo vai inventar uma desculpa. Não. Se você acha que é importante para todo mundo, se você pensar que isso é a forma certa, reúne com a sua equipe, com as pessoas relevantes e tem um debate. Levantem essas questões e depois sejam diretos, gente. Simplesmente não fica negociando, tá? Como a expressão diz, não negocie com terrorista, tá? Então, se alguma coisa te faz refém, você não vai negociar com isso. É claro, eu não estou falando aqui de questões de saúde e segurança, né, gente? Obviamente. Mas tem que ser benéfico pra gente. Mas se não estiver funcionando, elimina, mata ali o processo. E se precisar, você traz de volta. Você sempre pode trazer de volta, inclusive. Então, de novo, gente, fale com seus parceiros, sugira, vamos tentar? Sempre tente, por que não? E tome a responsabilidade para você. E você pode falar também, olha, qualquer coisa eu te dou um retorno depois. Então, eu estava pensando sobre como que a gente poderia fazer uma diferença. E ter essa discussão, né? Faça o que é desconfortável, gente. Muitas vezes, o que cria burocracia, vocês nem sabem o que está criando. Mas por que vocês não estão dispostos a fazer aquela situação desconfortável? Esteja disposto a estar desconfortável. Não é só falar com alguém que você conhece. Não, é a pessoa que faz sentido. A pessoa que... eu vou perguntar para o GM, né, o gerente geral. Não é... Não é. Às vezes você tem que perguntar para a pessoa da linha de frente. Não peça para o gerente perguntar para o funcionário. Sabe? Então, pergunta para o funcionário diretamente. Você está perguntando. E não é só passar por cima dos outros, tá? É uma forma menos burocrática. E aí você até pode falar para a pessoa, você entende porque eu estou te perguntando isso? E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter uma cultura brilhante. Então, funciona até como memória muscular. Repetir coisas que você fazendo isso muito, você nem vai ter que lembrar, porque vai se tornar uma cultura, um hábito. E a gente pode dobrar o tamanho dessa empresa. E se você perder isso, a gente vai perder essa empresa, a gente vai arriscar essa empresa. É uma questão existencial. Inclusive, eu estava discutindo aqui o que eu poderia falar antes dessa apresentação. E a gente chegou a essa questão, é a questão de se questionar, fazer as perguntas certas. E sim, isso vai tornar desconfortável, você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Mas é aí que você vai fazer alguma coisa sobre isso. Se você faz uma pergunta e nada acontece, não perca seu tempo perguntando de novo, tá? Isso é inútil. Se a pessoa não faz nada, não perca seu tempo. Então, se você perguntar, não quer dizer também que você tem que seguir a resposta da pessoa à risca, tá? Mas é importante entender por que aquilo é importante. E com isso, eu acho que a gente pode mudar e se tornar guardiões da nossa cultura.
Let's see what happens and Então vamos ver o que acontece daqui para frente see if there's fruits from this talk. e ver os frutos dessa conversa. Q&A. Eu tenho 10 minutos para perguntas e respostas, acredito. You can put your questions in the chat if you're online, or As pessoas podem escrever as perguntas no chat, se estiver online, ou aqui presencialmente. You do have a question? You have to get the microphone. No. Okay. So, first question is, what is your suggestion to combat bureaucracy at a hierarchical level much higher than the position I'm in today? This freezes important processes and factors that people feel. Can you ask a favor for the person? Can you name what is the bureaucracy right now? Eu não ouvi a pergunta, felizmente, mas ele tá pedindo para ela nomear essa burocracia que ela perguntou. Bom, é uma pergunta anônima, tá? Não tô colocando ninguém aqui no holofote, né? It's a tough question. I'm asking a tough question. I'm serious. I'm serious. No, it's anonymous. Don't say who. Ó, novamente, eu não tô ouvindo o que vem no palco, gente. Let's see what happens. We're gonna cut one bureaucracy right now. Ok, a gente vai tentar eliminar essa burocracia agora mesmo. I'm serious. Answer there, guys. But I think the biggest thing is being vocal. A maior questão é vocalizar suas questões. Então, se manifestem. Person that reports you, Fale com a pessoa para quem você relata. E explica por que um processo é inútil, ou uma burocracia é inútil. Então, tem reuniões que são grandes, que são ótimas, mas tem reuniões grandes que são péssimas. Tem reuniões que, por exemplo, tem 10 pessoas, só 2 estão falando, as outras 8 não tinham que estar lá, então, gente. That's the other thing too. Essa é outra questão a frisar. But my point is, I think we need to be vocal. Eu quero mostrar o quê? De novo, gente, você tem que vocalizar, manifestar. Be vocal about this. Sejam, Sometimes expressam. it's gonna change things, sometimes it's not gonna change. Às vezes você vai se expressar e as coisas não vão mudar, tudo bem. That's why I'm proposing that everybody. Mas é por isso que eu estou propondo que todos façam essa avaliação. É claro, se todo mundo fala ao mesmo tempo também é um problema, mas falem de novo sobre sua própria burocracia, sobre o seu departamento. So a lot of times I'm not saying that that's what happening, but Eu não estou dizendo que é isso que está acontecendo nesse caso, mas às vezes você está lá com o chefe da planta, corporate bureaucracy. reclamando da burocracia do lado corporativo, mas aí ele passa a burocracia para os supervisores dele. Então eu não estou falando que é isso que está acontecendo, mas poderia, gente. Então as pessoas reclamam de burocracia do lado corporativo, Be vocal about it. então In a constructive way. se você fizer isso de forma construtiva, pode ser útil. Take a look at Mas também, se você for fazer isso, analise o que está abaixo de você, não só o que está acima. Então, se todo mundo fizesse os dois lados, acima e abaixo, a gente ia desenvolver mais. guys, come on. Vamos lá, gente, mais perguntas. Não sejam tímidos, são anônimos as perguntas. You have It another really is. question. If you could Hey, describe. hold on, just one thing. Maybe the person that asked doesn't want to say. Anybody else that wants to call out some bureaucracies, go ahead. Fiquem à vontade se vocês quiserem destacar qualquer problema de burocracia, gente. Go ahead. Creating spreadsheets and files to manage every process and action. I couldn't. Yeah. Micromanaging. Bom, a pessoa perguntou sobre a criação de tabelas para controlar processo. And the difference between bureaucracy and compliance. Qual a diferença entre burocracia e conformidade, ou Compliance is not compliance? getting yourself in trouble. Bom, conformidade é sobre não entrar em problemas, gente. É verdade. É simplesmente não fazer algo que pode ser problemático. Isso é conformidade, That's tá? compliance. Ou Period. compliance. It's not doing Ponto. something Não fazer algo que that's gonna pode get ser the company or danoso. yourself in trouble. Ou seja, que pode te That's pôr the à definition risca. of compliance. Essa é a definição de compliance. Kevin is here. That's the definition of compliance. Then, because that's a tough job a lot of times, Mas como é um trabalho difícil, a lot of processes to make sure that a gente faz o quê? A gente cria um monte de processo para segurar. Now, we're gonna have to have controls. Agora, é claro, a gente precisa de controles, Be bureaucratic at all. mas os controles não têm que ser And plus, burocráticos. every compliance training is one thing, but Treinamento de conformidade é uma coisa, gente, mas os processos têm que, de fato, the other thing I will say as well. fazer sentido. If you wanna have, we don't wanna get in trouble. We don't wanna do something Então, stupid. você não quer fazer algo que é estúpido que pode dar problema. Claro, você não quer dar problema para a empresa, você não quer dar problema para si mesmo. Mas It's impossible to operate in the protein business with zero é impossível tá esse tipo de negócio com risco zero. Isso não existe. Não existe risco zero, gente. Don't get up from bed. Então nem sai da cama, se você quiser. Fica na cama. E isso ainda pode ter risco até deitar da cama, tá? Então é impossível. Risco there's zero. such a thing as well. Say, hey, okay, we gotta control this. But Ou it's seja, really relevant. tem que saber que você tem que controlar uma coisa, mas será que essa coisa que quer controlar é relevante? Very good example. Então vou dar um exemplo. When we started putting some of this, I don't know if it was compliance or Eu não lembro se era conformidade ou se era procurement, que é licitação. Eu lembro que tinha
um funcionário, na época que meu pai era gerente, 98 talvez, There's a guy e tinha esse funcionário who took care of the garden. que sempre cuidava do jardim. Like, the garden had a big lawn. Então tinha um gramado bem grande e tinha esse jardineiro. The guy couldn't work with us anymore. E aí chegou um ponto que ele não podia trabalhar mais com a gente. Por quê? Porque ele tinha que fazer um monte Make sure that this guy was um monte de documentos desse cara para ver se ele estava pagando impostos, se ele estava em conformidade. Mas ele só cortava grama, gente. sanitizing our plant. Ele não estava fazendo um processo de sanitização das fábricas, não. Ele estava cortando a grama. Even if that guy was doing everything, E mesmo se ele estivesse fazendo tudo errado, I mean, do you really need like você 10,000 precisa mesmo de spreadsheet of 10 mil tabelas de Excel para controlar a pessoa cortando a grama? Quão relevante seria esse controle? That guy, I'm not saying that obviously we gotta watch and we don't want somebody that's doing that. É claro que a gente tem que ter algum controle, Really wrong. a gente But if the guy was quer doing saber o que ele something está fazendo. Mas se esse jardineiro estivesse fazendo alguma coisa, legally, qual o problema jurídico que você poderia ter com um cara que corta grama, entendeu? is that relevant? Então tem que pensar sobre a relevância da questão. He couldn't work with us. You know who it is. It's the guy in Mato Grosso, he became a mayor afterwards. E tem até um outro exemplo de um funcionário que virou prefeito, mas cujo nome ele prefere não mencionar. Yeah, go ahead. So the team member said the example is buying simple patrimonial assets. Eu não estou ouvindo muito bem, gente, mas a pergunta é sobre comprar bens simples. E aí ele está perguntando que tipo de bens. This is the sort of thing that we need to address. Like, one of the things I remember, Uma das coisas que eu me lembro, you know, when my father bought, when he came here, Quando meu pai bought Swift, entrou one e of the comprou things na that was a Swift, complaint of the greedy, plant manager, I don't know who it was back then, but was that uma das questões que ele teve que enfrentar you give me 3,500 people to take care of, é que ele tinha uma equipe gigantesca of capex. e ele tinha uma questão de Trust me, taking care capex. of 3,500 people, Então ele don't tinha cost que... you $1,000. Is that A fair? pessoa, por exemplo, confiava You're not ele gonna para give ser the guy chefe de 10,000, $10 million. pessoas de uma equipe gigante, mas você não queria dar uma verba para ele. Era a questão que o pai dele enfrentava. Ou seja, That's where por um lado você está dando muita responsabilidade, pelo outro você não dá, né? Você não dá autoridade para a pessoa. Another question. Outra pergunta? That's it from online. Anybody in the room? A gente não está Guys, ouvindo maybe an na, intense na, note, na tradução a pergunta, gente. provoking for sure, but and again, a lot of times I really think that the biggest frustration, Uma das especially maiores frustrações que a gente enfrenta quando falando de lutar contra a when the burocracia bureaucracy is coming from way higher up. é que a burocracia vem de uma parte alta da hierarquia, né? E aí você Keep on trying, keep on trying. você às vezes não tem acesso, tá? Mas se você não tiver acesso, você tem que continuar tentando. A gente pode criar um hotline, né? Uma central de ajuda para a burocracia. Não sei, pode ser uma ideia. It was a pretty complicated way of doing this, but you know what's pretty easy? Make yourself heard. Mas sabe o que é fácil? Ser ouvido, gente. Então, depois dessa sessão, pare Sit down with your e tenha uma reunião com o seu chefe direto e fale das coisas que você está cansado, especialmente depois dessa palestra, tá, gente? Seria bem atempado falar isso agora. once you made yourself heard like that, E depois que ele te ouvir, ou ela te ouvir, maybe it's gonna get done, maybe not. é claro que pode ser feito ou não, tudo bem. Mas depois que você fez isso, 99% of the stuff on what you control. foque em 99% das coisas, deveria focar no que você controla, no seu departamento, na sua área. Isso vale para todo mundo, até para mim. Create bureaucracy. Porque todo mundo pode criar burocracia. Então se Because if you pergunte, fix that, porque se você corrigir os problemas que você faz, você corrige aquilo que você está controlando. no more questions, we have one more. Tempo para mais uma pergunta. I'm excited to see something comes up of this talk. Eu estou animado, inclusive, para ver os resultados dessa palestra. This will be uploaded again into JBS Online Learning. Gente, a gente vai colocar isso no site da JBS. Minha equipe vai mostrar de novo ali a lista de presença. O próximo workshop vai ser dia 1º de abril, às 2h. Então vai ser uma apresentação do Brett Thomas. E ele vai usar um estudo de caso da Wendy's. Eu acho que vai ser super interessante e vejo vocês lá. Muito obrigado.